Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhor advogado e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 50ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, nós temos resoluções que foram remetidas para homologação. Boa tarde a todos. Temos sim, presidente. Temos algumas resoluções para aprovação. Por favor. Foram remetidas para aprovação as resoluções referentes aos processos de números 5698-17, 5699-17, conselheiro relator Osmar Celestino Júnior. Resoluções referentes aos processos de números 464/2018, 6467/2017, 3516/2018, 3514/2018, 10371/2018, 1200/2019 e 2025/2017, todos do conselheiro José Francisco Alexandre dos Santos Linhares. É só, presidente. Obrigado. Houve alguma proposta de alteração das resoluções? Então, nenhuma sugestão, presidente. Então, estão todas homologadas. Vamos para a nossa sessão de hoje. Nós temos 2 processos da empresa. Só um minuto. O processo, ambos da relatoria do doutor Michel. É o processo 13948/2019 e o processo 2019-13969. Recorrente Brisa Serviço de Telecomunicações e recorrido cela de julgamento de primeira instância. E o segundo processo, 13949/2019, autofração 2019-13893. Recorrente Seju e Brisanet, e recorrido ambos. Pergunta ao conselheiro relator e ao doutor Rafael e ao advogado se pode ser feita em conjunto os processos. Doutor Michel. Entendo que não, senhor presidente. Boa tarde. Um é de entrada e outro de saída, né, Michel? Um é falta de registro de entrada e o outro é falta de recolhimento do diferencial de alíquota. É falta de recolhimento, então eu vi errado, desculpe. Então, doutor Michel, vamos fazer um separado. Eu acho que eu li errado. Desculpe. Ok. Vamos lá. Então, você vai relatar o processo, primeiro processo, 13948/2019, auto-infração 2019-13969. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Michel. Esse auto foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Doutor procurador, doutor Rafael, senhora Ana Paula, nossa secretária. Muito importante iniciarmos mais uma semana com muita disposição, muita alegria por estarmos com saúde e estarmos todos juntos aqui. Uma alegria vê-los todos. Senhor presidente, o processo, primeiro da nossa pauta de hoje, é um auto de infração que acusa a autuada de deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive em sua versão eletrônica, documentos fiscais relativos a operações de entrada de mercadoria nos anos de 2016 e 2017. A penalidade sugerida é a do 123.3G, da Lei 2.670, com a redação da Lei 16.258 de 2017. A autoridade fiscal atuante informa que, a partir das informações do banco de dados da nota fiscal eletrônica e da FD do contribuinte, fez o comparativo entre esses dois bancos de dados e identificou documentos de entrada que não teriam sido escriturados na FD. Enviou ao contribuinte a relação, o contribuinte respondeu, apresentando justificativas, as quais foram acatadas pela administração tributária. Mas ainda restaram 16 documentos fiscais que não foram comprovados, que estavam escriturados, que a
autuada, ao responder ao termo de intimação, manifestou que iria ainda retificar a FD nos períodos pendentes. Então, foi lavrado o auto de infração, o valor total das notas fiscais não escrituradas de R$ 402 mil, e o arquivo está no CD, anexo ao auto de infração, com a relação dos documentos fiscais não escriturados. A autuada interpôs impugnação, alegando que o prazo para a conclusão dos trabalhos de fiscalização foi extrapolado, porque a ação fiscal iniciou-se com a emissão do ato designatório e que o prazo entre a emissão do prazo do mandato de ação fiscal e a ciência do auto de infração por parte da autuada decorreram-se 195 dias. Alega aí retroatividade da legislação tributária, já que foi aplicada a legislação trazida pela Lei 16.258 de 2017. Alega, no mérito, que algumas notas não foram exportadas para o sistema SPED, que outras foram lançadas em uma filial da impugnante, e ainda que não houve a realização de operação de alguns dos documentos, conforme outros documentos que estão anexados pela autuada sobre 54 e 59. Alega ainda lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade e suscita modificação da penalidade para o 123.8L. Pede que seja declarado nulo o feito fiscal ou improcedente ou parcial procedente com reenquadramento. O julgamento singular foi pela procedência do auto de infração. E quanto às questões de mérito suscitadas, se o senhor me permite, eu vou ler a análise que foi feita pelo julgamento. Ele fala que, referente a 3 notas fiscais, o argumento de que a nota fiscal foi lançada na escrita da filial não possui força para refutar a acusação, considerando que não existe previsão de norma para esse procedimento. Da mesma forma, o argumento de que, mesmo sem a devida escrituração, o imposto foi devidamente recolhido ou que não havia imposto a recolher, também não serve para contestar o feito fiscal, uma vez que a acusação é de falta de escrituração e não de falta de recolhimento. Isso se refere a outras 8 notas fiscais. A respeito de uma nota fiscal, ela afirma que as escriturações realizadas após o início da ação fiscal também não podem modificar o feito. Já contra as 2 últimas, ele alerta que também não há como acolher a justificativa do impugnante de desconhecimento da operação, tendo em vista que essa informação só foi passada nas notas fiscais eletrônicas quase 2 meses depois da emissão da nota fiscal. Agora, quanto a esses 2 últimos, cabe salientar, ainda no relato, que essa informação de que as 2 notas fiscais são desconhecidas do destinatário foi disponibilizado no site da nota fiscal eletrônica ainda antes do início da ação fiscal. Continuando o relato, senhor presidente, a autuada interpôs recurso ordinário contra a decisão de procedência, basicamente aduzindo as mesmas razões, só que em apenas 3 itens: a nulidade pelo prazo para a conclusão dos trabalhos ter sido extrapolado. Quanto ao mérito, ele trouxe essas questões que acabei de relatar, a análise feita pela julgadora de primeira instância, e também a modificação da penalidade para o 123.8L. Pede que seja declarado nulo o feito fiscal, em razão do prazo, ou improcedente o auto de infração em razão das questões de mérito suscitadas, ou julgado parcial procedente pelo reenquadramento do 123.8L. A assessoria processual tributária acatou a demanda pela mudança da penalidade para o 123.8L e manifesta favorável à parcial procedência do feito fiscal. É o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. A palavra, doutor Rafael. Está sem áudio, doutor Rafael. Pronto. Obrigado, conselheiro Michel. Me traído aqui, eu apertei, mas não... Conselheiro, secretária, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos. Boa tarde. A acusação, como já foi muito bem
explicada e esclarecida no relato, é deixar de escriturar documentos fiscais de entrada no livro fiscal próprio, né? A acusação foi a capitulação legal utilizada pelo agente autuante, foi o artigo 123, 8G. Que eu noto nesse auto, inclusive, avaliando aqui a defesa que foi trazida pelo autuado, ora recorrente, é que, em sede de preliminar, ele traz que o prazo de conclusão dos trabalhos supostamente teria sido extrapolado e isso redundaria na nulidade da autuação. Ao meu sentir, assim como foi o entendimento não só do julgador singular, mas também endossado pelo parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, é que no sentido de que a argumentação da defesa ela parte de uma premissa equivocada, porque o termo ACOL, o termo de início de contagem, é a partir da ciência do autuado, do termo de início, né? A contagem do prazo de 180 dias. E a defesa faz uso do prazo, tendo como início a expedição do ato designatório. Então, em razão disso, o meu entendimento é no sentido de que a nulidade não seja acolhida por esse conselho, porque observado que foi o prazo de 180 dias contados a partir da ciência por parte do autuado, né? O que eu observo também, e aí já partindo para as outras alegações que foram trazidas pelo autuado, é que a defesa trazida por ele é uma defesa que redunda, que recai no generalismo, porque a partir do momento que ele traz a tese argumentativa dele, ele não faz o competente diálogo com o levantamento fiscal que foi realizado e nem aponta de modo específico um elemento das provas que ele traz, que ele acosta, para desconstituir a presunção de legitimidade que naturalmente se reveste os atos administrativos. Outro ponto é que ele, ao meu sentir, alega uma ausência de prejuízo por ele ter recolhido tributo, por não ter causado nenhum prejuízo ao fisco, né? Ocorre que o dever instrumental de cumprimento da obrigação acessória, que no caso dos autos seria o dever de regularmente escriturar as suas obrigações, suas operações, ele é autônomo em relação à obrigação principal, né? E, no caso, em espécie, destina-se a um amparo do bem jurídico que é eleito pelo Código Tributário Nacional, não só o bem jurídico, a arrecadação que é protegido, mas também o bem jurídico fiscalização, ou seja, o controle de suas operações e o controle até mesmo dos seus estoques. Então, eu não vejo como prosperar e socorrer o recorrente nesse ponto da sua tese. Outra questão, e aí essa eu já entendo como mais relevante, que seria o pedido de reenquadramento, né? Ao invés da capitulação legal do artigo 123, 3G, para o artigo 123, 8L, que seria omissão em arquivos magnéticos. E nesse ponto eu vou opinar no sentido de que o recurso seja provido em parte, porque entendo que o recurso, a pretensão recursal, é no mesmo sentido dos precedentes, não só dessa Câmara, mas também da Câmara Superior. Então, é por isso que eu vou opinar, em consonância com o parecer, pelo provimento parcial do recurso, no sentido do reenquadramento da penalidade do artigo 123, 8L. Obrigado, doutor Rafael. A palavra, doutor Felipe. Prezados conselheiros, boa tarde. Como já muito bem relatado pelo nobre relator, o auto de infração trata-se de falta de escrituração de notas fiscais no livro de registro de entrada, aplicação da penalidade do artigo 123, 3G da Lei 12.670.
A defesa gostaria de reiterar os termos do recurso e destacar o reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123.8L, conforme precedentes da Câmara Superior. São as breves razões, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Michel, você é o relator, vamos conduzir aí, nos parece, tem uma nulidade sobre extrapolação de prazo, tá certo? Você quer debater sobre esse assunto ou quer já se posicionar? Está sem áudio, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar, gostaria de corrigir uma falha e deixei de saudar inicialmente o doutor Felipe, patrono da recorrente. Quero aqui saudá-lo e saudar a sua presença aqui. Sempre é muito interessante ter os advogados debatendo as ideias para que a gente tenha uma visão completa, 360 graus de toda a situação. Senhor presidente, quanto à nulidade, me parece que há um equívoco por parte da recorrente, porque o início do prazo da ação fiscal se dá com a ciência do termo de início. Inclusive, isso consta no próprio termo de início. Também está na Instrução Normativa 49. E se nós pegarmos como referência essa data, a ciência do auto de infração ocorreu 177 dias depois. Então, dentro do prazo de 180 dias, e por isso eu manifesto pelo afastamento da nulidade suscitada. Se alguém quer debater esse assunto, senão o doutor Michel já se manifestou e é o posicionamento dele. Senão, o doutor Michel votou pelo afastamento da nulidade por extemporaneidade do auto-infração, não é isso, Michel? Isso. Doutora Dalcília, como vota? Com o relator. Doutor Alexandre? Com o relator. Doutora Franci Leite? Com o relator. Doutor Roberto? Com o relator, presidente. Doutora Ivete? Com o relator. Bom, a decisão foi por unanimidade de votos, afastar a nulidade por extemporaneidade do fato. Entende os senhores conselheiros que o início da ação fiscal se dá com a ciência no termo de início e levando em conta a contagem a partir da ciência do contribuinte, não houve a extrapolação do prazo da ação fiscal. Decisão de acordo com a primeira nulidade. O doutor Michel, o que é que tem mais aí, por favor? É só mérito, senhor presidente. Ele alega algumas questões de mérito, que eu posso analisá-las aqui todas em conjunto, e suscita o reenquadramento. Pois vamos para mérito, doutor Michel. Você analisa tudo e aí, se quiserem debater, a gente vai para o debate. Senão, nós vamos para a votação. Senhor presidente, o recorrente alega que algumas notas fiscais, de fato, não foram exportadas do seu sistema de gestão para o sistema SPED. Isso, não, apesar de justificar, não retira a responsabilidade que é objetiva do recorrente pelo descumprimento da obrigação acessória. Também afirma que algumas das notas foram lançadas na inscrita fiscal de uma filial e não da empresa ora recorrente. Isso também não supre a obrigação, que a obrigação é de ser registrado no próprio estabelecimento, tendo em vista a autonomia dos estabelecimentos para fins do ICMS. Alega também que não houve prejuízo, que também não é algo que possa ser considerado para afastar a responsabilidade, e também que não houve a realização de duas operações, de duas notas fiscais. Sobre esse ponto, eu queria aqui descer um pequeno detalhe. A julgadora de primeira instância, ela afastou essa questão dessas duas notas, que tem lá o registro de que não é conhecido pela recorrente, essas duas notas não são conhecidas. A julgadora afastou porque esse registro na nota fiscal desse evento foi feito só quase 2 meses depois da emissão da nota. Então, no primeiro caso, os documentos estão aí, as folhas 56 e 57, mostrando os eventos registrados
de não conhecimento, né? O evento 135. Então, o primeiro, a nota fiscal foi emitida em novembro de 2016 e o evento de não conhecimento foi registrado só em janeiro de 2017. O segundo, a nota fiscal foi emitida em dezembro de 2017 e o evento só foi registrado na nota fiscal em fevereiro de 2018. Mas nós devemos lembrar que o início da ação fiscal aconteceu em 18 de março de 2018, ou seja, todas duas foram 2019. Todos os dois registros, apesar de terem sido feitos 2 meses depois, foram bem antes do início da ação fiscal. Então, eu queria trazer aqui para pegar o que é a opinião de cada um dos conselheiros, porque me parece que é o caso de de excluir essas duas notas, porque se o contribuinte colocou na nota fiscal o evento de desconhecimento da operação quase um ano antes do início da ação fiscal, então me parece razoável a gente supor que realmente ele desconhecia essas duas operações. Então, eu queria ouvir aqui os colegas, mas a minha impressão, senhor presidente, é que, além do reenquadramento, que já é uma praxe aqui por parte dessa Câmara, deveríamos excluir também essas duas notas fiscais que estão aí com o documento, as folhas 56 e 57. Vou passar para os conselheiros. O doutor Rafael não se manifestou sobre isso, eu acho que porque não tinha essa informação. Doutor Rafael, você quer se manifestar para poder... Sim, presidente, eu de fato me pautei apenas no recurso, e o recurso ele não trouxe esse ponto, mas entendo que é relevante a exclusão das duas notas, até pelos precedentes que temos aqui nesse colegiado, e até o caso peculiar que nós apreciamos na semana passada, que é no sentido de que, em se desincumbindo do contribuinte, no sentido de recusar e desconhecer a operação, ainda mais a nota característica que o conselheiro Michel trouxe, que foi no sentido de que se dera bem antes do início da ação fiscal. Então, eu entendo também, assim como a reflexão do conselheiro, que é no sentido de excluir esses dois documentos, em razão da recusa. Obrigado. Doutor Felipe, o senhor deseja... Nós trouxemos só isso para poder... O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu concordo com o relator. Ok. O senhor, está facultada a palavra. Alguém que deseja debater sobre esse assunto? Michel, as duas notas estão aonde que você está falando, que eu estava só para... 56 e 57. Nos termos formais, é? Deixa eu ver aqui, eu estou com os autos físicos, eu não sei lhe dizer exatamente aonde, mas deve ser na parte da impugnação. Mas o fato aqui é o seguinte, senhor, nós não precisamos nem ver onde é que está. O conselheiro está dizendo que a empresa rejeitou, não conheceu dessas duas notas um ano antes do início da ação fiscal, dizendo que não tinha. O fato é esse. E ele entende que deve ser retirado isso, e também entende pela aplicação com as posições que ele já tem, pelo princípio da colegialidade, pelo menos é isso que eu sempre tenho escutado. Alguém quer debater sobre esse assunto, de excluir as duas notas? É isso que eu estou perguntando. Só para esclarecer a Francileide, senhor presidente, é no arquivo da defesa, Francileide, se quiser dar uma lida. Quer dizer a página, Dalcílio? É a que o conselheiro Michel falou, é 56. Já estou olhando aqui. Já viu, né? Francileide, tem mais alguma dúvida, Francileide, para poder tirar? Não tenho dúvida, não. Eu queria ver só as notas mesmo, só queria olhar as notas, só isso. Tá certo. Pois agora, eu tenho uma pergunta, senhor presidente, se me permite, o conselheiro. Conselheiro Michel, essas notas estão com a chave de acesso, é só para
perguntar, indagar ao conselheiro se identificou as notas dentro do levantamento, porque nessas folhas do evento que ele desconhece, só tem a classificação, a identificação pela chave de acesso. O conselheiro verificou se faz parte do levantamento e os valores. Isso. São as notas fiscais 10.827 e 16.296. Então, no levantamento, o valor de uma nota. Então, as duas notas aqui, 10.827 e 16.296. Então, as duas no levantamento fiscal. Obrigada. Nada. Bom, doutor Michel, como vota? Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento, no sentido de reenquadrar a penalidade para o 123.8L, tendo em vista a atenção ao princípio da colegialidade, e também com a redução da base de cálculo pela exclusão de duas notas fiscais, a 10.827 e a 16.296. 16.296. Exato, senhor presidente. Bom. Doutora Dalcília, como se manifesta? Como relator. Dalcília, tem o reenquadramento, tá? Mas agora está sendo votado só a exclusão, não? Das notas, ou já o reenquadramento? As duas cores, doutora Dalcília. Então eu abro divergência, voto pela parcial procedência, mas apenas em função da exclusão das notas, né? Mantendo a penalidade do 123.3G, que é específica para falta de escrituração na modalidade eletrônica. Ok. Doutor Alexandre. Acompanho o relator. Doutora Francileide. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Então, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso, por unanimidade, conhece do recurso e, por maioria de votos, dá provimento parcial no sentido de reenquadrar a penalidade para contida no 123.8L e reduzir o montante do crédito tributário, retirando as notas fiscais 10.827 e 16.296 do montante do crédito tributário. A decisão foi de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. O que é que nós temos mais? Os próximos processos. Presidente, só uma questão de ordem, só para constar na ata meu voto. Aí sim, vai constar, né? A doutora Dalcília, obrigado, Dalcília. A doutora Dalcília votou pela parcial procedência também, mas somente em relação à retirada das notas fiscais 10.827 e 10.296, mantendo a penalidade prescrita no auto-infração. Vamos para o nosso segundo processo. O próximo processo é também de relatoria do doutor Michel, é o processo número 13949/2019, auto-infração 2019-13893. Esse auto foi julgado parcial procedente na primeira instância, portanto, é recorrente à cela de julgamento de recorrido e brisanet e recorrido ambos. Foi julgado parcial procedente, a assessoria se manifesta pela nulidade. Com a palavra, o conselheiro Michel. Obrigado, senhor presidente, reiterando as saudações a todas e a todos aqui presentes. Senhor presidente, esse segundo processo refere-se a um auto de infração que acusa a autuada de deixar de recolher o ICMS diferencial de alíquotas incidente sobre as operações de entrada interestadual nos anos de 2016 e 2017. A penalidade sugerida é do 123.1c da lei do ICMS, alterada pela lei 13.418 de 2003. O procedimento adotado pela autoridade fiscal atuante foi de, a partir das pesquisas realizadas nos bancos de dados da nota fiscal eletrônica, da FD e do
Sistema de Trânsito de Mercadoria, o CITRAM, comparou os dados e verificou, nesse cruzamento, que algumas operações não tinham sido recolhido o DIFAL, observando que ele utilizou como parâmetro o CITRAM. Foi encaminhada à empresa, o levantamento realizado, ainda durante a ação fiscal, a empresa apresentou justificativos e algumas foram acatadas, mas outras não, e resultou na lavratura do auto de infração com as notas fiscais que estão no anexo a IDFAL não recolhido, o XLS, que consta no CD. A autuada apresentou impugnação, alegando, assim como no auto anterior, que o prazo para a conclusão dos trabalhos de fiscalização havia sido extrapolado. No mérito, apresenta que tem uma operação que, na realidade, era leasing financeiro, e que ele só estava recebendo a mercadoria em leasing. Não havia aí a circulação de mercadoria, já que a circulação houve entre a fornecedora do bem e a operadora do leasing, e não entre ela, autuada, e a fornecedora do bem. Ela recebe a nota fiscal da fornecedora do bem e a auto de infração cobra o DIFAL nessa operação. Alega também falta de razoabilidade e de proporcionalidade na aplicação da penalidade pecuniária. Pede que seja declarado nulo o feito fiscal e julgado improcedente o auto de infração. No recurso, ele traz somente essa questão dessas duas notas de leasing, mas as folhas 55, ele traz uma tabela que traz todas as notas fiscais do auto de infração com uma justificativa para o não pagamento do DIFAL no CITRAM. E uma das maiores, mais recorrentes justificativas é justamente que está a nota fiscal registrada na conta gráfica de diversos períodos, cada nota no seu respectivo período, nos anos de 2016 e 2017. Pois bem, o julgamento foi pela parcial procedência, simplesmente pelo afastamento dessas duas operações de leasing. O restante foi tido como procedente pelo julgador singular, que interpôs reexame necessário. A autuada também interpôs recurso, alegando novamente a nulidade pelo extrapolamento do prazo da ação fiscal. No mérito, não aduz mais a questão do leasing, mas aduz que houve em uma das operações o pagamento de antecipado, e não de DIFAL, e pede que esse valor pago como antecipado seja abatido do auto de infração e a nota fiscal respectiva excluída do auto. Pede o reenquadramento da penalidade para o 123.1D, posto que todas as operações foram capturadas da própria FD da recorrente, então elas estão registradas na recorrente, e pede realização de perícia, caso não seja acolhida a tese da nulidade do auto de infração, para que seja evidente o equívoco praticado pelo auditor. Pede, então, que seja declarado nulo o feito fiscal em razão do prazo, julgado improcedente o auto de infração, julgado parcial procedente com exclusão e compensação do ICMS antecipado e o reenquadramento com 123.1D, e pede que seja realizada a perícia. A assessoria processual tributária informa que o recolhimento do DIFAL das empresas enquadradas no regime normal de recolhimento, que é o caso da autuada, será feito na apuração do imposto e pago no recolhimento do ICMS normal. Desta maneira, fazendo análise da metodologia utilizada pelo autuante para constatar a infração e com base no comando de que não se pode modificar a metodologia utilizada pelo autuante por meio de perícia, manifesta-se pelo entendimento de que o processo é nulo, em razão de que o método utilizado pelo agente autuante não verificou as informações na apuração do ICMS do contribuinte autuado. É esse o relato, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Michel. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, novo patrão da recorrente, renovo os cumprimentos a todos. Presidente, a acusação, de fato, é falta de recolhimento do diferencial de alíquota.
relativa a bens do ativo permanente, né? De fato, a metodologia, acredito que o cerne da controvérsia aqui que vai pautar é acerca da nulidade por vista da metodologia, que foi trazida no parecer pela SEAP, porque, de fato, o cotejo realizado pelo agente autuante foi justamente partindo da premissa de que o recolhimento desse DIFAL, ele se daria já na entrada, né, no estado do Ceará, dessas operações, dessas mercadorias. E não obstante o regime de recolhimento da autuada ser o regime normal e esse DIFAL ser levado à própria escrituração do contribuinte. Então, em razão disso, se entendeu pela nulidade na metodologia em razão do regime de recolhimento normal em que se enquadra a recorrente e com base na regra do nosso Código de Processo Tributário, entender pela nulidade em razão da impossibilidade de se modificar essa metodologia. Presidente, já de início, que eu entendo, né, a despeito das nulidades que foram suscitadas já pelo autuante, de extrapolação do prazo, que eu já renovo o mesmo entendimento que é no sentido de afastar, mas com relação a essa nulidade na metodologia que foi trazida pelo parecerista, eu vou me acostar a ela por entender que, de fato, a metodologia utilizada pelo agente autuante não se destinava, não era adequada para atingir o resultado que ele chegou na acusação. Em razão dessa inadequação da metodologia, entendo que o procedimento, de fato, restou contaminado, e é por isso que, me acostando ao parecer, eu vou opinar no sentido da nulidade do feito fiscal, presidente. É nesses termos. Doutor Felipe. Prezados conselheiros, renovando os votos, como falado aí pelo relator, o auto de infração trata de falta de recolhimento de DIFAL com aplicabilidade da penalidade prevista no 123.1c. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a nulidade do auto de infração pela metodologia utilizada pelo fiscal atuante, pelo fato de não ter conseguido verificar se houve ou não a falta de recolhimento, já que ele não analisou a apuração do ICMS mensal da autuada. E, além disso, eu gostaria de ressaltar o reenquadramento da penalidade, caso não seja acatada a nulidade, para que seja aplicada a penalidade prevista no 123.1b, já que houve a escrituração de todas as notas fiscais, assim como bem pontuou o fiscal nas informações complementares. Então, são essas as sucintas razões, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Michel, você quer começar pela nulidade? Sim, senhor presidente. Eu acho mais interessante a gente analisar a nulidade suscitada na manifestação oral do patrono da recorrente. Ok. Pode falar, doutor Michel. Me parece, senhor presidente, que assiste razão ao novo procurador ao aderir ao parecer da assessoria processual tributária. Realmente, a empresa é do regime normal de recolhimento e o ICMS de FAO, ele é declarado na conta gráfica e recolhido junto com o ICMS normal. Inclusive, na sua peça de impugnação, ele já traz essa alegação, não exatamente no corpo da peça, mas nos documentos anexos à sua impugnação. Então, me parece que é o caso, sim, de nulidade dessa ação fiscal. Alguém quer debater sobre o assunto? Doutora Mivete. Conselheiro Michel, me tira só uma dúvida que eu estou tentando aqui ver os documentos, os documentos que embasaram a autuação, foi simplesmente, teve uma planilha, Tem uma planilha no CD. É porque eu não vi. O que é que tem na planilha? Só para... Deixa eu abrir aqui.
Porque, assim, o que é que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, realmente, da leitura da metodologia, da descrição da metodologia, das informações complementares, eu entendi do mesmo jeito que a Procuradoria e que o conselheiro relator, que eles cruzaram informações das notas destinadas, né, à empresa, com o CITRAN, certo? Eu entendi isso. Isso. Foi isso que ele explicou mesmo nas informações, né? complementares. Mas, assim, eu fiquei numa dúvida em algum momento que está a descrição, se eles também viram na FD, entendeu? Aí daí eu estou perguntando quais são os documentos que eles colocaram. Ele não traz nenhum relato a respeito disso, ele fala só do CITRAN, o agente autuante, né? E eu vou apresentar aqui, se vocês me permitem, eu vou partilhar aqui o arquivo Excel. Vocês estão vendo? Deixa eu ver. Vocês estão vendo aí? O arquivo começa com um sumário. Certo. Né? Mês a mês, de quanto é que seria o valor do DIFAL. E logo abaixo ele tem a relação dos documentos fiscais com o CNPJ, do destinatário do emitente, a chave, número do documento, a data da emissão, data da entrada, valor da base de cálculo, da nota fiscal, o item, número do item, a descrição do item, o seu NCM, o CFLP, código que é 100, que a nota fiscal está ok, a alíquota interna, interestadual, a alíquota do DIFAL, o valor do DIFAL e o mês e o ano, para depois pegar e sumarizar, como estava lá no início. Ele não traz aqui nenhuma informação de que essas notas fiscais não estejam lá na conta gráfica. Eu olhei as contas gráficas desse ano, desses 2 anos, 2016 e 2017, e eu observei que existe lá lançamentos de notas fiscais de DIFAL, mas ela não identifica quais são as notas fiscais, ele só diz que é DIFAL referente ao mês tal. Então, não dá para a gente identificar se essas notas aqui estão ou não lá na conta gráfica do contribuinte. Mas, aparentemente, como o método descrito nas informações complementares foi de comparar com o CITRAN, me parece que essa metodologia é equivocada, né? Ele teria que verificar se está na conta gráfica ou não. Por isso que eu me manifestei inicialmente favorável à nulidade. Certo, conselheiro. Me respondeu, é porque eu fiquei, assim, me perguntando, porque eu estou vendo aí que foi feito a equipe lá do macro segmento, né, econômico, né? Isso, SEMAS, né? Um pessoal experiente, eu fiquei até mesmo duvidando do que a gente podia estar vendo, entendeu? Às vezes para a gente não se equivocar, porque eles têm uma experiência boa, né, Com certeza, com certeza. Mas existe a possibilidade também de haver equívocos, elas podem acontecer com qualquer um, né? Assim, realmente, pelo que ele descreveu da metodologia, dá a entender que eles cruzaram com o CITRAN, e pela planilha que o conselheiro relator acabou de mostrar, não há nenhuma informação de registros FD, nem de pagamentos, que, por sinal, o código de receita, né, de pagamento era para ter sido mesmo no normal, junto, né, assim, pelo menos que até onde eu sei. Está, conselheiro, me respondeu já. Obrigada, viu? É isso, imagina. A doutora Dalcília pediu para a palavra, doutor Michel, você pode retirar aí a... Doutora Dalcília. Presidente, eu já obtive aqui a resposta que eu estava tentando aqui uma dúvida no parecer, mas eu compreendi. Ok. Então, doutor Michel, como se manifesta seu posicionamento, Michel? Senhor presidente, teria visto que a empresa é no regime normal e que o recolhimento do ICMS de FAO deve se dar junto com a conta gráfica do ICMS,
me parece que a metodologia adotada realmente foi equivocada no auto de infração e que dá aso à sua nulidade. E é assim que eu voto, pela nulidade do feito fiscal. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutora França Leite. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, dando provimento no sentido de declarar nulidade o erro na metodologia, tendo em vista se tratar de empresa normal e o diferencial de alíquota é lançado na conta gráfica, e o caso em concreto foi comparado com o Citran. Certo? A decisão é de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado e de acordo com o parecer. Deixa-se de analisar as demais nulidades suscitadas. Certo? Doutor Felipe, nós terminamos seus 2 processos, foi rapidinho, né? Então, nós ainda temos mais 2 processos a serem julgados. Se você quiser permanecer na sessão, é uma honra tê-lo aqui. Se não, você pode se despedir dos colegas. Obrigado, presidente. Vamos para o nosso terceiro processo, pessoal. Nosso terceiro processo hoje é processo 10235-2020, auto-infração 2019-13175. Ele tem como recorrente Magazine dos Móveis, recorrido cela de julgamento. Foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, a conselheira relatora, a doutora França Leite. Boa tarde a todos. Eu vou dizer, o processo é simples. Não, diga isso na quarta Câmara. Não diga isso, né? Mas é simples. O relato da infração, né? Deixar de utilizar o contribuinte, o módulo fiscal eletrônico, MFE, ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. A empresa deixou de comprovar no prazo legal a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico. A penalidade é o artigo 123.8q da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Na informação complementar, o fiscal diz que a empresa vinculou o equipamento em 10/7 adquiriu, né? Vinculou no dia 10/7 de 2019, ativou no dia 10/7 de 2019, após iniciada a presente ação fiscal através do termo de intimação, número 2019-06834, com ciência em 1/7 de 2019, ou seja, 9 dias após ter tomado ciência do termo de intimação. Procedeu com a presente autuação, por não estar contemplado pela espontaneidade, conforme previsto no parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 33/1997 e o artigo 138, parágrafo único do CTN. Então, ele autuou a aplicação da pena, são 1.500 UFIs, de acordo com o artigo 123.8q. A defesa, né, entendeu que cumpriu o prazo de 15 dias do termo de intimação, né, e aí no pedido pede que seja improcedente, já que ela atendeu o que estava lá no termo de intimação, e que a empresa teria adquirido o equipamento dia 15/12/2017, e ela confirma, né, na defesa dela, que vinculou só em 10/7 e ativou também no dia 10/7. O julgamento de primeira instância, né, afastou
ao pedido de improcedência, julgando aqui procedente o feito fiscal, o parecer da mesma forma, né? E foi pela procedência, confirmando aí o julgamento de primeira instância. E esse é o relato. Obrigado, doutora Francileite. Palavra do doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretário. A acusação, como já dito, é justamente em razão, em virtude da autuada não ter habilitado o módulo fiscal eletrônico dentro do prazo estabelecido na legislação. Trata-se de uma infração de caráter meramente formal, ou seja, o mero decurso do prazo, ele já torna, já faz incidir o tipo penal, o tipo infracional, e em razão disso eu entendo que não há como se configurar aí a denúncia espontânea, porque a habilitação se deu exatamente depois do início da ação fiscal. E conforme precedentes já dessa Câmara, eu vou opinar no sentido do não provimento do recurso. Bom, eu acho que esse assunto já veio outras vezes aqui. Doutora Francileite, vamos tocar aí. Diga, como é que você quer começar? Como não existe nenhum pedido de nulidade, só o pedido de improcedência, né? Eu vou, Então, de acordo com... Eu vou aqui lá dar meu voto, aí se alguém quiser debater alguma coisa, vou de acordo com a Procuradoria, o parecer e o julgamento de primeira instância, que foi pela procedência do feito fiscal. Bom, alguém quer debater? Não. Então, a doutora Francileite já se manifestou pela manutenção da decisão singular de procedência. Doutor Roberto, como se manifesta? Com a relatora. Doutora Ivete? Com a relatora. Doutor Michel? Com a relatora. Doutora Dalcílio? Com a relatora. Doutor Alexandre? Com a relatora. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece o recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão de procedência nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, adotada em sessão pela adulta Procuradoria do Estado. Vamos para o nosso último processo de hoje, senhores. Processo de número 13401/2018, auto-infração 2018-05082. Tem como recorrente Safra Produtos Agropecuários Limitado, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Alexandre. Doutor Alexandre está com a palavra. Ele foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela perícia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos conselheiros, doutor Rafael, doutora Ana Paula. Vou iniciar aqui, então, o relato. Só um segundo aqui. Bom. A presente demanda versa sobre auto de infração, lavrado pela Auditoria Fiscal com o seguinte relato: entregar, transportar, receber, estocar, depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. Constatamos a ausência de aposição do selo fiscal de trânsito por ocasião de entradas oriundas de outras unidades federadas no exercício de 2014 e 2015 no montante de R$ 4.908.000. Nas informações complementares, o auditor fiscal descreveu que, após análise dos registros fiscais das operações apresentadas eletronicamente pelo contribuinte, através do Sistema Público de Escrituração Digital, bem como dos arquivos de notas fiscais eletrônicas transmitidas por terceiros em favor da empresa fiscalizada, constatamos a ausência de aposição de selo fiscal de trânsito, por ocasião de entradas oriundas de outras unidades federadas. Bom, dessa forma, foi lavrado auto de infração por falta de selo de trânsito nas notas fiscais de entradas interestaduais do período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, com aplicabilidade da penalidade, com aplicação da penalidade de 20% sobre o valor da operação, prescrita lá no artigo 123, inciso 3, a linha M.
da Lei 6.670, com redação alterada pela Lei 16.258/2017. Bom, o contribuinte apresentou impugnação detalhando a operação realizada e sustentando as seguintes premissas. 1. Nulidade da infração, visto que houve cesseamento ao direito à ampla defesa, tendo em vista que a descrição contida na autuação não foi clara, haja vista que não define qual ato, dentre os listados, efetivamente foi cometido pelo contribuinte. A multa possui efeito confiscatório, uma vez que ultrapassa o valor do imposto apurado na operação, por isso devendo ser declarada nulidade. E 3, caso não sejam conhecidos os argumentos apresentados acima, requer aplicação da minorante contida no parágrafo 12 do artigo 123 da Lei 12.670, que altera a penalidade para 2% sobre o valor da operação, uma vez que não há imposto a ser recolhido na infração, e a fiscalização reconhece que os dados estavam escriturados. Na cela de julgamento de primeira instância, o julgador conheceu da impugnação e julgou procedente a autuação, com o seguinte entendimento. 1. Houve descrição precisa da conduta apontada como ilícita, dessa forma não há que se falar em nulidade por cesseamento ao direito de defesa. 2. Houve a falta de posição do selo de trânsito pelo contribuinte, dessa forma, restando caracterizada a infração. 3. Não é o caso de aplicação do parágrafo 12, haja visto que o contribuinte não comprovou os requisitos necessários. Em face da decisão de primeira instância, foi apresentado o recurso ordinário, reiterando os argumentos da impugnação e trazendo 4 pontos. Novamente, nulidade, tendo em vista que violação ao princípio da irretroatividade da lei tributária, pois o dispositivo que consta na penalidade foi editado posteriormente ao fato gerador da obrigação tributária acessória. 2. Que no caso em comento, cerca de 90% das notas contidas na autuação são de transferência entre a matriz e filial do contribuinte. Dessa forma, não há incidência do imposto, que, por sua vez, desincumbe a obrigatoriedade de aposição do selo, tendo em vista que este possui a função de fiscalizar o recolhimento do ICMS. 3. Que, em relação às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária ou isentas, também deveriam ser retiradas da base de cálculo da incidência da penalidade, tendo em vista que não possui a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS. E, por fim, a multa possui efeito confiscatório, uma vez que ultrapassa o valor do imposto apurado na operação. O parecer da Assessoria Processual Tributária de número 109/2021 opinou pelo encaminhamento do processo à perícia para apurar se as operações se enquadram nos requisitos da aplicação da minorante contida no parágrafo 12. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, renovo os cumprimentos a todos. Presidente, a acusação, de fato, é deixar de apor o selo fiscal de trânsito nas operações interestaduais, de entrada interestaduais. A defesa traz alguns pontos, né, no recurso. O primeiro deles, para desconstituir a acusação, ela traz uma tese no sentido de que haveria ofensa ao princípio da retroatividade da lei tributária em tese mais gravosa. Só que o argumento da defesa, nesse ponto, é equivocado, porque a lei nova ela não trouxe uma redução de penalidade ou simplesmente extinguiu a penalidade, né? Então, de fato, a tese da defesa é equivocada. A penalidade, ela continua, a penalidade no que se refere às operações de entrada interestaduais, ela se manteve no mesmo patamar de 20%. Tanto antes da alteração de 2017 quanto depois, a penalidade, o valor da penalidade, que seria 20%, se manteve incólume. E a infração também, não houve nenhuma mudança ou modificação no tipo infracional, nos elementos do tipo infracional. Então, eu não vejo como acolher a tese da retroatividade
uma lei mais gravosa no sentido de prejudicar o autuado. Razão pela qual eu opino no sentido de que esse argumento seja afastado. Outra tese que foi trazida foi a ausência de clareza na autuação, e isso, em tese, violou o devido processo. Também não entendo dessa forma, porque a autuação, presidente, é muito clara, o agente foi muito claro no seu relato, no que tange ao enquadramento da infração. Né? O recorrente, ora autuado, sabia plenamente do teor da acusação, né? Teve conhecimento dos elementos de prova e pôde exercer plenamente o seu direito de defesa. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido de que essa nulidade que foi levantada no apelo também seja afastada. Com relação ao efeito confiscatório da multa, eu também, no sentido dos precedentes desse colegiado, eu vou opinar no sentido de que seja afastado, em razão da vedação de análise de questão constitucional por parte desse Conselho, sob pena de usurpação da competência privativa do Poder Judiciário. O demais ponto, presidente, seria no sentido de que o recorrente aponta no sentido de que supostamente se encontra enquadrado numa causa de diminuição de penalidade, porque, segundo ele, todas as suas operações estão escrituradas. O parecer, ele se manifestou nesse ponto, eu até peço vênia para ler, é curto, seria no sentido, há ainda os casos de mercadorias isentas e não tributadas, né, as quais entendo que deve ser aplicada a penalidade do artigo 126 da Lei 2.670. Ele ainda aponta essa questão, né, da eventualidade de existir mercadorias, operações isentas e não tributadas enquadradas no artigo 126. Mas tudo isso, para nos manifestarmos pelo entendimento de que no curso do processo deve ser realizada uma perícia para verificar todas as condições acima e só depois, de forma modulada, aplicar a penalidade mais correta. Mas como esse entendimento dependerá de uma decisão colegiada, entendo encerrar a nossa manifestação. Né? Ele, de fato, não adentra no mérito das condições do feito de preenchimento dos requisitos legais por parte da autuada, no sentido de que esse pleito demandasse uma perícia. Né? Ele ainda argumenta no sentido de que o parecer, né, ele argumenta assim, segundo a condição, quando as operações ou prestações estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas na FD do sujeito passivo, aqui nós entendemos que, caso o agente do fisco não indique em suas informações complementares essa condição, cabe ao contribuinte demonstrar a condição de que as suas operações estão regularmente escrituradas. Né? Eu também me posiciono da mesma forma do parecer, né? Porque, veja bem, a partir do momento que o contribuinte entende que regularmente escriturou suas operações, ele argumenta nesse sentido, de que regularmente escriturou suas operações, ou que determinadas operações, há operações enquadradas no regime de isenção ou não tributação, ele, de fato, deve suscitar um pedido de perícia, mas um pedido de perícia específico e não genérico, né? E apontar, de fato, essas operações, e não simplesmente alegar, né, que redundaria numa impugnação genérica. Mas, por outro lado, eu também já enxergo alguns precedentes dessa Câmara, que é no sentido de que, ainda assim, encaminhar o feito à perícia por entender que isso seria uma obrigação já do agente autuante, considerando que o auto de infração foi lavrado após, né, já na vigência das alterações da lei de 2017. Então, presidente, eu me acosto ao parecer no sentido de que a perícia deve ser indeferida, mas já dando nota dos precedentes que essa Câmara já se manifestou em outras assentadas.
Obrigado, doutor Rafael. Nos parece que nós temos que primeiro tratar das nulidades, para depois entrar nessa parte de propriamente dita de mérito. E aí o doutor Alexandre conduz, por favor, aí essa parte das nulidades. Doutor Roberto, quer falar alguma Presidente, coisa? o procurador manifestou-se pela perícia? Não, ele se manifestou pelo indeferimento do pedido de perícia, pelo que eu entendi, tá certo? E aí eu vou deixar o procurador falar novamente, mas ele, pelo que eu entendi, ele se manifestou pelo indeferimento do pedido de perícia, mas ressaltou que a Câmara aqui já tem mandado para pedido de perícia. Por quê? Porque esse auto de infração foi julgada posterior à inclusão do parágrafo 12º, tá certo? E, em tese, quem era que para trazer essas informações era o próprio fiscal. Aí foi isso que eu entendi. Foi isso, doutor Rafael? Foi isso mesmo, presidente, foi dessa forma. Já dando nota dos precedentes da Câmara, que em alguns julgamentos já se manifestou no sentido de encaminhar o feito à perícia, em razão do auto de infração ter sido lavrado já na vigência da Lei das Alterações de 2017. Bom, senhores, vamos tratar das nulidades. Me parece que tem uma primeira nulidade, é sobre a irretroatividade da lei tributária, que ele fala mais ou menos assim, só um minutinho. No recurso, senhor presidente, ele coloca claramente as 4 nulidades, tá? No pedido. Pois vamos tratar um a um, doutor Alexandre, por favor. Ok. Então, a primeira nulidade, ele fala o seguinte: que seja declarada a total nulidade do auto de infração por infringir o princípio da irretroatividade da lei tributária, pois aplica penalidade instituída somente em 2017 a fato gerador ocorrido em 2014 e 2015. Essa é a nulidade. E pode se manifestar. Vamos um a um, aí depois a gente vai passando. Ok. Já colocando o voto, senhor presidente, ou me manifestando? Você pode se manifestar. Se ninguém quiser se manifestar a respeito, o que você se manifestou já serve como voto. Ok. Então, eu afasto a nulidade apresentada pelo contribuinte nos termos da outra procuradoria, uma vez que a infração aplicada de 20% já estava prescrita muito antes da lei 2017, mais precisamente pela lei de 2013. 13.418, eu acho. É a 12.670 com a redação da 13.418, né? Eu acho. Isso, exatamente, presidente, exatamente. Por essa razão, eu afasto a nulidade. Okay. Alguém quer debater? Bom, o doutor Alexandre votou pelo afastamento da nulidade. Doutora Franci Leite, como se manifesta? Com o relator. Doutor Roberto? Com o relator, presidente. Doutora Ivete? Com o relator. Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcílio? Com o relator. Por unanimidade de votos, a 4ª Câmara afasta a nulidade suscitada. Essa nulidade em relação à irretroatividade da lei tributária. Entendem os senhores conselheiros que a legislação tributária ela já existia a penalidade com o mesmo percentual previsto com a mudança da edição da Lei 16.258. A redação à época também era de 20%, da letra M, a redação da Lei 12.670/96, com a redação dada pela 13.418. De 30 de dezembro de 2003, né? De 2003. Próxima nulidade, doutor Alexandre. Segunda nulidade. Seja declarada total nulidade do ato administrativo que procedeu à lavratura do auto de infração e consequente desconstituição dos tributos lançado por evidente violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
já que a autoridade fiscal não especificou o suposto ato cometido pela empresa autuada. Senhor presidente, eu também afasto a presente nulidade, uma vez que restou claramente tipificado na auto de infração qual foi a subsunção da infração cometida pelo autuado. Assim como, na fiscalização, antes de proceder com o encerramento da fiscalização, o contribuinte ele foi ainda intimado a se manifestar previamente sobre a planilha das notas fiscais não seladas, e restou-se omisso. Portanto, por essas razões, eu entendo que não ocorreu nenhuma ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Bom, alguém quer debater? Doutora Francileite, como vota? Doutor Alexandre afastou. Doutora Francileite. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutor Michel. Com o relator. Ivete, né? O doutor Ivete, desculpe. Doutor Ivete. Com o relator, presidente. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Por unanimidade de votos, foi afastada a nulidade suscitada por violação ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Entende os senhores conselheiros que o processo foi feito de forma no processo legal, contraditório foi dado, inclusive, o poder do contribuinte se manifestar durante a ação fiscal e, ao mesmo tempo, ampla defesa, com todos os elementos necessários à ampla defesa do contribuinte foram anexados ao processo. Nos falta agora mais uma nulidade. Mais duas nulidades. Duas nulidades, doutor Alexandre, por favor. Uma nulidade é que ele fala que o auto de infração ele tem um caráter discricionário e viola o princípio da legalidade. E a outra nulidade é que a multa tem caráter confiscatório. Então, a gente poderia julgar essas duas nulidades juntas, presidente? Pode sim, tá certo? A gente pode colocar a votação em conjunto, tá certo? Porque, se separa ela na hora de se fazer você fazer a sua resolução e a gente fazer a ata, tá certo? Aí você pode se manifestar e eu coloco as duas, porque se uma das duas houver nulidade, o processo já acaba, não tem problema. Como se manifesta, aí você pode se manifestar pelos dois, pelas duas. Ok. Só um minuto, presidente. Bom, deixo de acatar ambas as nulidades, tendo em vista que, não houve ofensa ao princípio constitucional da legalidade, tendo em vista que a auditoria fiscal procedeu com base no que está prescrito o artigo 123.3M, né? 123.3M da Lei 2.670, de 96. Assim como deixo de conhecer também a nulidade da multa com caráter confiscatório, uma vez que a este conselheiro, este julgador, é vedado a alegação, afastar dispositivo de lei com base em constitucionalidade de norma. Análise de constitucionalidade de norma. Conforme agora o artigo 48, artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614, 2014. Artigo 48, parágrafo 2º. É isso mesmo? Então, senhor, já foi... Tem duas nulidades sendo debatidas aqui, tá certo? E aliás, já sendo julgadas, a não ser que alguém queira dialogar sobre isso. Senão, já está sendo... Doutor Alexandre votou em relação ao caráter discricionário do auto de infração e ofensa ao princípio da legalidade,
ele entende que entende que o processo foi feito dentro dos limites legais, tá certo? E que não houve nenhuma ofensa à legalidade. E também afastando questionamento sobre a multa, caráter confiscatório da multa, entendendo também que deve ser afastado porque não cabe a este Conselho afastar a norma sob fundamento de inconstitucionalidade. E o doutor Alexandre votou nesses termos. Doutora Francileite, como se manifesta? Com o relator. Doutor Roberto, para os dois. Doutor Roberto. Com o relator. Doutor Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Bom, então a quarta Câmara conhece das duas nulidades suscitadas e afasta ambas. Entendem que, em relação à ofensa à legalidade por flagrante caráter discricionário do auto de infração, entendem que o auto de infração foi feito dentro da legalidade, não havendo nenhuma ofensa ao princípio legal da legalidade. Em relação ao caráter confiscatório, também entendem que deve ser afastado, pois não cabe a este Conselho afastar a norma sob fundamento de constitucionalidade, conforme artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614. Nós, eu acho que terminamos as nulidades, né, doutor Alexandre? Só nos resta agora mérito, certo? Somente o mérito, presidente. E aí a palavra está com o doutor Alexandre. Bom, no mérito, a única questão que nos resta a apreciar agora é a questão da aplicação da minorante. O doutor procurador, o parecer da assessoria sugere que seja baixada em perícia. O doutor procurador sugere que, ao invés de ser baixado em perícia, se aplique diretamente a minorante. Não é isso, doutor Rafael? Não, foi isso não. Foi isso? Foi isso não. Foi não. Foi no sentido de indeferir o pedido de perícia, né? Porque, na verdade, o assessor, ele disse que ele não avaliou os requisitos do pedido de perícia nos termos da nossa legislação. Ele só disse que ficaria a cargo da Câmara. Ele não adentrou no mérito dos requisitos de perícia, né? Então, e eu já ingressei no mérito dizendo que não cabe o pedido de perícia por não atender os requisitos, porque por ser genérico e tal. Foi nesse sentido. Mas pontuei o quê? Pontuei que a Câmara, em outros precedentes, já encaminhou feito a perícia por entender que seria uma obrigação da fiscalização, considerando que o auto de infração foi lavrado já na vigência da nova lei. Entendeu? Nesse sentido. Então, a doutora Procuradoria está opinando por encaminhar a perícia. Não, indeferir a perícia e confirmar a decisão de primeira instância. Doutor Alexandre, resumindo, o doutor Rafael está dizendo que ele entende que deve ser indeferido qualquer perícia, porque a parte não trouxe. Mas ele ressalta que já esteve em alguns casos aqui na quarta Câmara que foi reencaminhada a perícia, porque a Câmara entendeu que, como foi a legislação foi a posterior à inclusão do parágrafo 12º, deveria o agente do fisco ter dito que não estava escriturada, deveria o agente do fisco dizer que não era isento, que era tributado e que não houve o pagamento. É isso que o doutor Rafael, em resumo, é isso. Senhor presidente, então, eu estou colocando a questão da seguinte forma, porque o meu entendimento é de aplicação, reenquadramento por esta Câmara da penalidade para aplicação direta do parágrafo 2º, uma vez que não houve no auto de infração nenhuma alegação por parte da auditoria que a sua escrituração estaria irregular. 2, porque a própria metodologia de levantamento dessa infração, ela parte da escrituração da nota fiscal na FD. E 3, nós não podemos deixar de sempre homenagear o Código de Defesa do Contribuinte, em seu artigo 5º, ele traz que é garantia do contribuinte a presunção
de sua regularidade da sua escrita fiscal, desde que a auditoria não traga nenhum elemento que retire esta inidoneidade. Então, por essas três razões, eu entendo pela aplicabilidade direta do parágrafo 2º, reduzindo a multa de 20% para 2% sobre o valor da operação. Bom, tá em debate aí, senhores. Doutor Ivete. Eu acho que, nós já tivemos algumas decisões aqui, né, nesse sentido de encaminhar para a perícia. Eu me filio assim, as razões do relator aí são bem coerentes, mas, assim, eu prefiro manter a mesma linha, não que a gente não possa mudar em algum momento, mas, assim, a linha de procurar, através de uma perícia, identificar esses tipos de operações para fazer essa modulação sugerida aí pela própria assessoria processual, né, assim, que foi isso que a gente já fez em vários casos, e eu acho que seria mais prudente a gente analisar, pedir à perícia que verifique, para que a gente faça essa adequação, até porque os 2%, ele seria para operações que o imposto foi pago, né, efetivamente pago. Então, eu não posso afirmar que houve o pagamento dessas entradas, né, e aí, nesse caso, eu acho que a gente teria um caminho, né, o caminho seria mesmo através de uma perícia identificar as operações e separar da forma que a gente vem decidindo. Só isso, presidente. Doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Em outros julgamentos, eu já tenho me manifestado também no sentido da perícia, mas eu estou, a partir de algumas reflexões aí que eu tenho feito e também dos treinamentos que a gente passa, né, que não é assim, aqui com respeitado quem entende o contrário, aqui no papel de julgador, aqui com parte do conselho, arguir o atenuante que a própria defesa não se deu o trabalho de arguir. É certo que o fiscal também não foi, mas aqui o fato que a gente está julgando, a obrigação acessória, ela foi relatada de forma clara, tanto que a gente afastou as nulidades. Então, a obrigação acessória de não colocar o selo na selagem, ela está clara, o fiscal abordou, eu consegui acessar aqui o CD pelo site, aqui pela VPN, né, o CD desse auto, ele classificou, está tudo identificado por chave de acesso, eu abri as duas, assim, que eu identifiquei com maior valor, trata-se de produtos agropecuários, pelo menos as duas notas que eu abri. E, assim, o que é que trata o parágrafo 12? Ele trata do atenuante de uma penalidade que já existe, que foi aplicada pelo fiscal, e essa atenuante, eu já me perguntava nos outros processos até que ponto seria competência aqui, como autoridade julgadora, aplicar, ir atrás de condições, confirmar condições para se aplicar ou não um atenuante. Quais são as condições do parágrafo 12? Que haja o imposto tenha sido recolhido, e aqui eu faço a ressalva que não é só estar escriturado ou a escrituração está regularmente preenchendo os requisitos de regularidade, não. A atenuante que o legislador estabeleceu, ela tem dois requisitos, a escrituração das notas específicas aqui, né, que é aquela uma escrituração que ele fala que o imposto só pode ser das notas que foram objeto da acusação. Então, o fiscal deveria ter sido feito, sim, mas a obrigação dele de constituir o crédito é da acusação. A acusação e a apuração do fato gerador da obrigação acessória, ele deu conta e fez a classificação e identificação do objeto de forma devida e regular.
A atenuante, que seria fazendo de forma suplementar o Código de Processo Civil, ela afastaria essa penalidade como um fato de alteração, né, que são o ônus da prova do contribuinte, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. No caso aqui, modificar a penalidade. E ele não deu a prova de que sequer, nem por amostragem, uma ou outra nota tivesse escriturado e o imposto recolhido para provar que se enquadra, pelo menos o benefício da dúvida, se encaminhar para a perícia. Então, eu vou me posicionar contrária, eu vou passar a cada caso, analisar, né, mas com a tendência de que apenas nos casos em que o contribuinte, ao menos por amostragem, indicar que há indícios de pagamento e escrituração daquelas notas. Então, nesse caso, como não há, eu me manifesto por contrária à perícia e à aplicação da penalidade de forma automática, até mesmo porque ela não é um atenuante, não é nenhum atenuante, assim, no meu entendimento, respeitado quem entende contrário, não há atenuante que seja de forma automática, salvo se ela se enquadrar exatamente, já tiver nos processos os elementos que a gente possa identificar a aplicação imediata dela, e aí eu não identifico nesse processo. Obrigada. Doutora Franci Leite, em seguida, doutor Roberto. Dalcília, já que você viu aí o CD, aqui nos termos formais, na página 10, né, diz que tem uns arquivos, notas fiscais canceladas, escrituradas na FD, notas de entrada não escrituradas, notas emitidas e não declaradas, e notas sem registro e passagem pelo CITRAN. Surgiu aqui só a dúvida, é o seguinte, no caso aí, você não sabe se essas notas fiscais que não foram seladas no CITRAN, se elas realmente foram escrituradas na FD, é isso? O fiscal... Isso, conselheira, não tem nada nem por parte do fiscal, nem por parte do contribuinte. Agora, o que eu observei aqui é que essa ação fiscal, ela originou várias infrações. No mesmo termo formais, dizendo. Aí, se a conselheira verificar, tem nos termos formais, tem no termo de conclusão, e ele faz um breve relato dos autos lavrados. Ele diz falta de recolhimento, falta de escrituração, falta de selo e falta de escrituração, omissão de saída, né, escrituração de crédito devido. Então, quando eu abri o CD, eu vi que tinha outros autos de infrações aqui também, os arquivos desses outros autos, né? Desse auto aqui, o que ele coloca como arquivo aqui, que eu consigo acessar, especificamente desse, está o CD das notas fiscais sem registro no CITRAN e o arquivo Solari. Aí vai ter os outros autos de infração por numeração aqui. Tem notas fiscais não escrituradas, teve auto de infração de notas não escrituradas, teve de ICMS antecipado, notas fiscais de saída interestadual. Eu estou lendo os arquivos, sabe? Eu concordo com a Ivete. Eu acho que aí a gente poderia mandar para uma perícia para averiguar se essas notas realmente foram escrituradas ou não, para fazer uma separação. Porque aqui a gente não vai ter, se são vários autos, e se o fiscal não separou desse auto, eu entendo que a gente não tem condição de julgar, né? Conselheiro, só um esclarecimento de fato. Ele separou as notas específicas por falta de selo. O que eu estou falando são arquivos dos outros autos, conteúdo do CD, dos outros autos, sabe? Eu não estou nem olhando para o auto de infração, não, só o conteúdo do CD. É exatamente das não seladas, se elas estão escrituradas. E foi isso que a Ivete, né, levantou, né, Ivete? A perícia seria somente para essas notas desse auto. E não é só olhar a escrituração, não, já que você se direcionou a mim, vou responder assim, para ficar mais claro. Não é só olhar se está escriturado, é olhar a tributação. Porque essa empresa Safra, ela é de produtos agropecuários. Existe grande possibilidade aí dela ter uma parte de operações não tributadas, né? Assim, produtos agropecuários, inseticidas, alguma coisa desse tipo.
Então, nesse caso, existe uma grande possibilidade. Se tiver escriturada e não for tributada, iria para o parágrafo único, até do 126, a meu ver, né, na minha concepção. Então, assim, eu acho que para a gente ser coerente com os precedentes, mas teria que pedir a perícia. Era nesse sentido, Francilene, viu? Doutor Robério, você quer falar? Tá. Assim, eu gostaria de saber se o conselheiro Alexandre vai aderir aí ao pedido de perícia ou não, vamos porque escutar eu o nem estou Alexandre. entendendo pela perícia. Né? Vamos escutar o Alexandre. Então, doutor Ô, Alexandre. Robério, obrigado pela indagação, porque era isso que eu estava levantando aqui a mão, porque eu fui reler aqui o artigo, o parágrafo 12, e ele realmente traz a expressão ICMS recolhido. E eu estava também partindo da premissa de que os produtos todos eram isentos, já que eram agropecuários. Mas aí a doutora Dalcília trouxe aqui um ponto de observação muito importante, e eu confesso que não tinha visto, que é o termo de conclusão de fiscalização. E neles tem diversos autos de infração onde se cobra o ICMS. Né? Então, em razão da possibilidade de existir notas fiscais com tributação de ICMS e o contribuinte não ter recolhido regularmente as notas, essa dele, então realmente eu sou retifico meu pensamento anterior e sou pela diligência para separar realmente o que é isento escriturado e o que é tributado não escriturado, né? Doutor Alexandre, a doutora Ivete, eu acho que já teve vários precedentes, inclusive com o despacho. Eu acho que o Michel já tem um despacho nesse mesmo sentido, tá certo? Facilitaria então, muito. Acompanha a divergência, viu? Não, aí você fica propondo, porque o relator, quando entende de acordo com o que foi os outros conselheiros puxaram, fica sempre... Aqui nós estamos em debate, ainda não estava assim, nem votando. Então, em relação ao pedido de perícia, doutor Alexandre, que aí eu acho que a empresa não trouxe, mas o parecer dar uma pichada, tem que ser o conselheiro relator, doutor Alexandre, como vota em relação ao pedido de perícia. Senhor presidente, em homenagem à verdade material, eu sugiro que seja baixado em perícia e diligência, para fim de identificação de quais notas fiscais são produtos isentos e foram escrituradas. Primeiro é o seguinte, se estão escriturados, é a primeira básica. Aí depois olhar os demais atributos para ver se cabe num ou no outro. Verificar as tributadas, verificar se foram pagos os tributos, né? Pronto. Aí nós vamos votar em relação ao encaminhamento, nos termos de despacho a ser elaborado pelo doutor Alexandre, que eu acho que deve seguir o mesmo pensamento que tem sido em vários aqui, do mesmo teor. Tem vários, já, Ivete, bem 3 ou 4 casos, certo? Para a gente acho que tem mais até. Facilitar o nosso julgamento e não ficar se amarrando. Já tem vários julgados aqui na Câmara, encaminhando para a perícia, mas aí o primeiro tem que tomar a posição dos conselheiros, porque eu escutei conselheiro aqui que é contrário. Primeiro vamos votar em relação ao encaminhamento. Doutor Alexandre vota pelo encaminhamento pedido de perícia, doutora Francileite. Acompanha o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Afasta o pedido pelas razões que eu mencionei. Okay. Então, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso e, de ofício, suscitado pelo conselheiro relator, encaminha o presente processo à perícia para que seja feito verificado a escrituração das notas fiscais e verificar também a tributação das respectivas, nos termos do despacho a ser efetuado pelo conselheiro relator. Pronto. Decisão, ela é só isso mesmo.
Decisão vai de acordo com o parecer, né? De acordo com o parecer. Mas vamos encaminhando. Nós concluímos nossos 4 processos e, lembrando, amanhã nós temos sessões novamente às 13h30. O conselheiro relator, doutor Alexandre, pode entrar em contato depois com os colegas e pedir os colegas para passar esse despacho, para facilitar ao conselheiro relator até chegar amanhã já com esse despacho pronto. Vou mandar, presidente, agora para ele. Estou mandando para ele agora, viu? Paulinha, nós concluímos nossos 4 relatórios. Vamos agora vamos dar uma parada na gravação para a gente fazer a leitura da ata da 49ª, para a gente poder terminar nosso